Você já parou pra pensar que, tipo, às vezes as menores coisas que a gente faz, sabe, sem pensar muito, podem ter consequências enormes lá na frente. É verdade. É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. É. Na história da Maria Sima e nos 4 pecados que, segundo ela, mais levam as almas pro purgatório. Prepare-se para uma conversa surpreendente. É fascinante como a história da Maria Sima, essa mística austríaca que afirmava conversar com almas do purgatório, nos leva a refletir sobre a importância de cada escolha que a gente faz. E esses 4 pecados que ela destaca são, de fato, atitudes que muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, mas que aos olhos da eternidade podem ter um peso enorme. É verdade, a gente nem imagina, né? Mas me conta, quais são esses pecados? O que a gente precisa evitar para não acabar nesse lugar de purificação depois da morte? O primeiro pecado que Maria Sima destaca é a calúnia e a difamação. Sabe quando a gente fala mal de alguém, espalha mentiras ou aumenta os erros dos outros para prejudicar a imagem deles? Pois é, essa atitude aparentemente inofensiva pode gerar um grande sofrimento no purgatório. Nossa, que forte. Parece até coisa boba, né? A gente fala sem pensar no calor do momento, mas pensando bem, quantas vezes a gente já não fez isso? Mas me explica uma coisa, por que a calúnia e a difamação são tão graves assim? A gravidade está no poder das palavras. Uma palavra negativa pode destruir a reputação de alguém, gerar conflito, semear discórdia. É como atirar uma pedra num lago tranquilo. As ondas se espalham e você nunca sabe até onde o impacto vai chegar. Caramba, faz todo sentido. A gente precisa ter mais cuidado com o que sai da nossa boca, né? Mas e o segundo pecado? Qual é a próxima armadilha que a gente precisa evitar? O segundo pecado é a falta de bondade para com os necessitados. Ignorar o sofrimento alheio, fechar os olhos para quem precisa de ajuda, essa indiferença é algo que pesa muito na balança espiritual, segundo Maria Sima. Puxa, é verdade. A gente vê tanta gente precisando de ajuda e às vezes a gente simplesmente ignora, né? Segue o nosso caminho como se não fosse problema nosso. Mas me diz, por que será que esse pecado é tão punido? Porque a compaixão e o amor ao próximo são pilares da fé cristã. Se colocar no lugar do outro, estender a mão, oferecer ajuda, são atitudes que nos aproximam de Deus. A indiferença, por outro lado, nos afasta do caminho do bem e nos torna insensíveis ao sofrimento alheio. É como se a gente estivesse negando a nossa própria humanidade. Entendi. É como se a gente estivesse virando as costas para o próprio Cristo, né? Afinal, ele sempre acolheu os necessitados, os marginalizados. E o terceiro pecado, qual é? O terceiro pecado que Maria Sima mencionava com frequência era o hábito de fazer julgamentos precipitados e fofocas. É como se a gente se colocasse no papel de juiz sem ter todos os elementos para julgar. Verdade. É tão fácil julgar os outros, apontar o dedo, né? Parece que a gente se sente superior, mas no fundo a gente nunca sabe o que se passa na vida do outro. Quais as batalhas que ele está enfrentando. E a fofoca, então? É um vício terrível. Mas me explica, por que esse pecado é tão prejudicial? Julgar sem conhecer a história completa da pessoa é como ler apenas a primeira página de um livro e achar que já sabe o final da história. E a fofoca é como um vírus que se espalha rapidamente, contaminando mentes e corações. Além de espalhar mentiras e causar intrigas, ela alimenta sentimentos negativos dentro da gente, como a inveja, a raiva, o ressentimento. É como se a gente estivesse se intoxicando com o próprio veneno. Nossa, que interessante essa analogia do veneno. É como se a gente estivesse prejudicando a nós mesmos a alimentar esses pensamentos e atitudes negativas, né? Mas, e o último pecado? Qual é? O quarto pecado que Maria Sima considerava um dos mais graves é a falta de perdão e a hostilidade para com os inimigos. É um desafio enorme perdoar quem os magoou profundamente, mas segundo ela, essa atitude é essencial para nossa própria paz interior. É verdade. Guardar rancor, desejar o mal, é como carregar um peso enorme nas costas. Mas por que a falta de perdão é tão grave assim? O que ela faz com a gente? A falta de perdão nos aprisiona ao passado, nos impede de seguir em frente. É como se a gente ficasse preso a uma âncora que nos impede de navegar em águas mais tranquilas. A hostilidade e o ódio, por sua vez, só alimentam a dor, a raiva, a amargura. É um ciclo vicioso que nos destrói por dentro e nos afasta de Deus, que é amor e perdão. Perdoar não significa esquecer ou concordar com o que aconteceu, mas sim libertar a si mesmo da prisão da mágoa. Que reflexão profunda. É como se a gente estivesse escolhendo carregar correntes em vez de asas, né? Mas me diga, esses 4 pecados, que, como você disse, a gente comete tão facilmente, são realmente tão graves aos olhos de Deus. Por quê? A questão é que eles são como ervas daninhas, fáceis de nascer, difíceis de eliminar. A gente acaba se acostumando com eles, achando que são normais, que todo mundo faz. Mas a verdade é que eles nos afastam de Deus, minam nossa paz interior, prejudicam os nossos relacionamentos. É como se a gente estivesse se enganando, achando que não tem problema, que não é tão grave assim.
Mas lá no fundo a gente sabe que tá fazendo mal, né? É, no fundo a gente sabe. É como se a consciência pesasse, né? Mas então, o que a gente pode fazer para evitar esses pecados e, quem sabe, até ajudar as almas que sofrem no purgatório por causa deles? O que Maria Sima nos ensinou sobre isso. Maria Sima dedicou a vida a ajudar as almas do purgatório e a nos alertar sobre esses perigos espirituais, e ela nos deixou um mapa, um guia, para a gente evitar esses erros e trilhar um caminho de mais luz e paz. Mapa. Que legal. E como a gente pode usar esse mapa? Quais as dicas que ela nos deixou? Me conta tudo. Começando pela calúnia e difamação, Maria Sima dizia que a caridade é o antídoto mais poderoso contra esse veneno. Em vez de espalhar fofocas e julgamentos, por que não focar no lado bom das pessoas? Buscar o que há de positivo nelas. E se não tiver nada de bom para falar, o silêncio é sempre a melhor escolha. Silêncio, a chave para evitar muita dor de cabeça, né? Faz todo sentido. Mas e a falta de bondade com os necessitados? Como a gente pode ser mais caridoso no dia a dia? A dica de Maria Sima para esse pecado é a ação. Não basta só ter boas intenções, a caridade precisa ser praticada, traduzida em atos. Ajudar um vizinho, doar para uma instituição, oferecer um prato de comida para quem tem fome. São gestos simples, mas que fazem uma grande diferença na vida de quem precisa. E o mais importante, fazer tudo isso com amor, com sinceridade, sem esperar nada em troca. É como diz o ditado: obras falam mais alto que palavras, né? Colocar a mão na massa. Mas e os julgamentos precipitados e as fofocas? O que a gente pode fazer para evitar essa armadilha? Maria Sima recomendava cultivar a humildade. Reconhecer que a gente não é dono da verdade, que a gente não tem o direito de julgar os outros. Em vez de fofocar, que tal tentar entender a história da pessoa, os motivos por trás das ações dela? A empatia é um antídoto poderoso contra o veneno da fofoca. Empatia é essa palavra mágica que nos conecta com a humanidade do outro. Gostei. Mas e a falta de perdão? Como perdoar quem nos magoou profundamente? Como deixar para trás a raiva, a mágoa, o ressentimento? Essa é a parte mais difícil, né? Sem dúvida, perdoar é um ato heróico. Mas Maria Sima dizia que o perdão é um presente que a gente dá para nós mesmos. Quando a gente perdoa, a gente se liberta do peso do passado, abre espaço para cura, para paz interior. Ela recomendava uma fórmula simples: rezar pela pessoa que nos magoou, desejar o bem a ela, mesmo que a gente ainda sinta raiva. Rezar por quem nos fez mal. Nossa, isso exige muita generosidade, né? Mas faz sentido. Se a gente quer se libertar da mágoa, a gente precisa desejar o bem, mesmo que seja difícil. É como se a gente estivesse quebrando as correntes que nos prendem ao passado, né? Exatamente, é se libertar para voar mais alto. E Maria Sima enfatizava que esses 4 pecados, tão comuns no nosso dia a dia, são como portas de entrada para o purgatório. A gente os comete com tanta frequência que nem percebe o mal que está fazendo. E essa repetição, essa insistência no erro, acaba gerando uma dívida espiritual que precisa ser purificada. Uma dívida que a gente acumula sem perceber, né? Mas me diz uma coisa: além de evitar esses pecados, o que mais a gente pode fazer para ajudar as almas que já estão no purgatório? Existe alguma forma de aliviar o sofrimento delas? Sim. Maria Sima falava muito sobre o poder do sufrágio, ou seja, oferecer orações, penitências, boas ações em favor das almas do purgatório. É como se a gente estivesse dando um empurrãozinho para elas se libertarem do purgatório e chegarem ao céu. Sério? Então quer dizer que cada vez que a gente faz uma boa ação, reza um terço, oferece um sacrifício, a gente pode dedicar essa ação a uma alma do purgatório. Que incrível! Exatamente. E não precisa ser nada grandioso. Um ato de caridade, uma palavra de conforto, um sorriso, tudo isso pode ser oferecido pelas almas que sofrem. É como se a gente estivesse criando uma corrente de amor, né? Uma rede de solidariedade que une o céu, a terra e o purgatório. Que lindo! É isso mesmo. E Maria Sima afirmava que as almas do purgatório são muito gratas por essas orações e sacrifícios. Elas intercedem por nós junto a Deus pedindo bênçãos e graças. É uma troca, uma ajuda mútua. Que interessante. É como se a gente estivesse ajudando e sendo ajudado ao mesmo tempo, né? Uma via de mão dupla. Mas me fala uma coisa, essa conversa toda me fez pensar. E se a gente já cometeu esses erros? E se a gente já tiver acumulado essa dívida espiritual? Tem como se redimir? Tem como consertar o estrago? Claro que sim. A misericórdia de Deus é infinita e Ele sempre nos dá uma nova chance. E Maria Sima, com a experiência de contato com as almas do purgatório, nos deixou um roteiro, um caminho de volta para a luz. Ufa, que alívio! E qual é esse caminho? O que a gente precisa fazer para acertar as contas com Deus e aliviar o sofrimento dessas almas? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é o arrependimento. Arrependimento sincero. Reconhecer nossos erros, sentir tristeza por ter ofendido a Deus, ao próximo, e ter a firme decisão de mudar de vida. É como se a gente estivesse limpando o terreno para reconstruir a casa. Entendi. É como se a gente estivesse dando um reset, né? Reconhecendo que errou e querendo recomeçar. Mas e depois do arrependimento?
O que mais a gente pode fazer? O próximo passo é a confissão. O sacramento da confissão é um presente maravilhoso que Deus nos dá. É a chance de limpar a alma, recomeçar do zero, receber o perdão divino e a graça para seguir em frente. É como se a gente lavasse a alma, purificando ela das manchas do pecado. Ah, a confissão. É verdade, sair do confessionário é como se a gente estivesse tirando um peso enorme das costas, né? Um alívio para a alma. Mas e se a gente já confessou esses pecados? E mais uma coisa que a gente pode fazer para reparar os erros do passado. Sim, existe. Marissima falava muito da importância dos atos de reparação. São orações, sacrifícios, jejuns, esmolas, tudo oferecido a Deus com a intenção de reparar os danos que a gente causou. É como se a gente estivesse reconstruindo o que foi destruído tijolo por tijolo. Faz sentido. É como se a gente estivesse pedindo desculpas a Deus com ações, né? Mostrando que a gente se arrependeu e que a gente está disposto a mudar. E esses atos de reparação também ajudam as almas do purgatório, né? Com certeza. Maria Sima dizia que os atos de reparação são como um bálsamo para as almas que sofrem no purgatório. Eles aliviam as dores delas e aceleram a purificação, aproximando elas do céu. É como se a gente estivesse enviando um raio de luz para iluminar as trevas. Nossa, que lindo. É como se a gente estivesse ajudando a si mesmo e aos outros ao mesmo tempo, né? Que troca maravilhosa. Mas me diz uma coisa, como a gente sabe se os nossos atos de reparação estão sendo aceitos por Deus? Tem algum sinal? A gente não precisa ficar se preocupando com sinais ou com provas. O importante é fazer tudo com amor, com sinceridade, com a intenção de agradar a Deus. A confiança na misericórdia divina é fundamental. É como semear uma semente e confiar que Deus vai fazer ela germinar. Verdade. O que importa é a intenção do nosso coração, né? E a gente pode ter certeza de que Deus, que é Pai, que é amoroso, vai nos acolher de braços abertos, assim como acolhe as almas que se purificam no purgatório. Exatamente. E Maria Sima dizia que, quando os nossos atos são agradáveis a Deus, a gente sente uma paz profunda, uma alegria no coração. É como se a gente recebesse um abraço divino, uma confirmação de que a gente está no caminho certo. Que lindo! É como se Deus estivesse sussurrando no nosso ouvido. Te amo, meu filho, eu tô aqui com você. Nossa, essa conversa foi realmente transformadora para mim. Aprendi tanto sobre a vida após a morte, sobre a importância da caridade, do perdão, da compaixão e, principalmente, sobre o poder que a gente tem de ajudar as almas do purgatório e a nós mesmos a trilhar o caminho da luz. A mensagem da Maria Sima é um chamado à santidade, à conversão, ao amor. É um convite para a gente viver com mais consciência, mais responsabilidade, mais compaixão. É como se ela estivesse nos dizendo, a vida não termina aqui. Aproveitem cada instante para amar, perdoar, servir e construir um legado de bondade e esperança. É verdade. Que a gente possa levar essa mensagem adiante, espalhar essa luz por onde a gente passar. E nunca se esquecer daqueles que já partiram, oferecendo as nossas orações, nossas boas ações, para aliviar o sofrimento deles e guiá-los para a luz eterna. Amém? Que assim seja. E com essa mensagem de fé e esperança, a gente encerra mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Até a próxima e que a paz de Deus esteja com você.